Olá pessoal, hoje vamos desvendar um dos grupos religiosos mais intrigantes da época de Jesus, os fariseus. Muitas vezes retratados de forma negativa nos filmes e nas histórias, os fariseus eram, na verdade, um grupo complexo, com um papel fundamental na história do judaísmo. A origem e o propósito dos fariseus. Os fariseus emergiram em um período de grande turbulência na história judaica, por volta do século II a.C. A conquista helenística e a crescente influência da cultura grega sobre a Palestina levaram muitos judeus a se sentirem ameaçados em sua identidade religiosa e cultural. Os fariseus surgiram como uma resposta a essa crise, com os seguintes objetivos: de preservar a lei, e o seu objetivo principal era preservar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e as tradições judaicas, interpretando-as e adaptando às novas realidades. Promover a justiça social. Os fariseus defendiam uma interpretação da lei que fosse justa e equitativa para todos, incluindo os mais pobres e marginalizados. Fortalecer a identidade judaica em um contexto de crescente sincretismo religioso. Os fariseus buscavam fortalecer a identidade judaica, promovendo práticas religiosas e costumes que os diferenciassem dos outros povos. A lei oral e a interpretação da Torá. Uma das características mais marcantes dos fariseus era a grande importância que atribuíam à lei oral. Essa tradição oral, transmitida de geração em geração, complementava a lei escrita, a Torá, que oferecia interpretações e aplicações práticas para os diversos mandamentos. A lei oral era fundamental para os fariseus por diversos motivos. Primeiro, a adaptação da lei. A lei oral permitia adaptar a lei escrita às novas situações e circunstâncias, garantindo sua relevância para a vida cotidiana. A preservação das tradições. A transmissão oral da lei assegurava a continuidade da tradição judaica, mesmo em tempos de perseguição e exílio. A autonomia religiosa. A lei oral dava aos fariseus uma maior autonomia religiosa, permitindo-lhes interpretar a lei de uma forma independente dos sacerdotes do templo. Os fariseus e a sua vida cotidiana. Os fariseus exerciam uma grande influência na vida cotidiana dos judeus. Eles eram responsáveis por ensinar a lei, resolver disputas e promover a justiça social. Além disso, os fariseus desempenhavam um papel importante na vida religiosa da comunidade, organizando as sinagogas e liderando os cultos. Algumas práticas comuns entre os fariseus incluíam o estudo da Torá. Os fariseus dedicavam grande parte de seu tempo ao estudo da Torá e às discussões de questões religiosas. A oração era uma prática fundamental para os fariseus, que se reuniam nas sinagogas para orar em comunidade. A purificação. Os fariseus davam grande importância à purificação ritual, tanto física quanto espiritual. A caridade. Os fariseus incentivavam a prática da caridade e a ajuda aos necessitados. O legado dos fariseus. Podemos dizer que os fariseus deixaram um legado duradouro para o judaísmo. Suas ideias e práticas influenciaram o desenvolvimento do judaísmo rabínico e moldaram a identidade judaica ao longo dos séculos. O legado dos fariseus pode ser resumido da seguinte forma: a criação da sinagoga. Os fariseus foram os principais responsáveis pela criação e desenvolvimento das sinagogas, que se tornaram o centro da vida religiosa judaica após a destruição do templo de Jerusalém. O desenvolvimento da lei oral. A lei oral, compilada pelos fariseus, é a base do judaísmo rabínico e continua a ser estudada e interpretada até os dias atuais. A ênfase na justiça social. O compromisso dos fariseus com a justiça social e a igualdade continua a inspirar judeus e não-judeus até os dias de hoje. E afinal, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus devotos à lei de Moisés que viviam na época de Jesus. O nome fariseu vem do hebraico e significa separado. Essa denominação reflete a ideia de que eles se separavam da multidão para seguir a lei de forma mais rigorosa e pura. Característica dos fariseus: devoção à lei. Os fariseus acreditavam que a lei de Moisés era a palavra de Deus que deveria ser seguida à risca em todos os aspectos da vida. A lei oral, como já foi dito, essa lei escrita, a Torá, eles desenvolveram uma tradição oral de interpretação e explicação da lei, transmitida de gerações em gerações. As sinagogas, local onde os fariseus eram responsáveis por desenvolver os cultos, as orações e toda a liturgia daquele tempo. A importância da purificação. A purificação ritual era muito importante para os fariseus, que buscavam manter-se separados dos que se consideravam impuros e indignos.
O papel do fariseu na sociedade. Os fariseus desempenhavam um papel fundamental na sociedade judaica de sua época. Eles eram os líderes religiosos, professores da lei e intérpretes das escrituras. Sua influência era grande e muitas pessoas buscavam seus conselhos e orientações. A relação entre Jesus e os fariseus. A relação entre Jesus e os fariseus era complexa e marcada por momentos de tensão e confronto. Por um lado, Jesus compartilhava de muitos dos valores dos fariseus, como a importância da lei e da justiça. Por outro lado, Jesus criticava a rigidez e a hipocrisia de alguns líderes fariseus que se preocupavam mais com as aparências do que com a essência da religião. A relação entre Jesus e os fariseus. Jesus frequentemente entrava em conflito com os líderes fariseus, criticando sua rigidez e hipocrisia. No entanto, é importante ressaltar que Jesus também compartilhava de muitos dos valores dos fariseus, como a importância dessa lei e da justiça. Os saduceus eram um outro grupo religioso importante na época de Jesus. Em contraste com os fariseus, os saduceus eram mais conservadores e rejeitavam a ideia da ressurreição dos mortos e da lei oral. O judaísmo rabínico, que se desenvolveu após a destruição do Templo de Jerusalém, foi fortemente influenciado pelas ideias e práticas dos fariseus. A relação entre Jesus e os fariseus é um dos temas mais complexos e fascinantes dos evangelhos. Embora muitas vezes retratado como os adversários, tanto Jesus quanto os fariseus tinham um profundo amor pela lei de Moisés. Ambos buscavam viver de acordo com seus princípios. Essa importância da espiritualidade em ambos valorizam a vida espiritual, a oração e o estudo das Escrituras. A preocupação com a justiça. Tanto Jesus quanto os fariseus tinham um forte senso de justiça e buscavam promover um mundo mais justo e igualitário. A interpretação da lei. A principal divergência estava na interpretação da lei. Os fariseus entendiam uma interpretação mais literal e rígida da Torá, enquanto Jesus enfatizava o espírito da lei e a compaixão. Foco na religião. Os fariseus se concentravam muito nas práticas religiosas externas, como rituais e leis, enquanto Jesus enfatizava a importância da fé e da vida interior. A atitude em relação à sua fé e seus comportamentos eram o tema de confronto entre Jesus e os fariseus. Jesus criticava a hipocrisia dos fariseus que se preocupavam mais com as aparências do que com o coração. Ele nos ensina que a verdadeira religião não se resume a cumprir rituais, mas a amar a Deus e ao próximo. A compaixão e o perdão. Jesus nos mostra a importância da compaixão e do perdão, valores que contrastam com a rigidez dos fariseus. Ele nos ensina a amar nossos inimigos e a perdoar aqueles que nos ofendem. A fé acima da lei. Jesus não veio para abdicar da lei, mas para cumpri-la, aperfeiçoá-la. Ele nos ensina que a fé em Deus é mais importante do que o cumprimento rigoroso de todas as leis. A busca pela justiça. Jesus nos chama a buscar a justiça e a paz, valores que estão no centro do seu ensinamento. Ele nos convida a sermos agentes de transformação no mundo, trabalhando para construir um reino de amor e justiça. O que podemos aprender com essa relação? Aprender sobre a importância do equilíbrio. É importante encontrar um equilíbrio entre a lei e o amor, entre a disciplina e a liberdade, a necessidade de autocrítica. Devemos sempre estar dispostos a examinarmos a nós mesmos, as nossas atitudes e os nossos comportamentos, buscando eliminar hipocrisia e o legalismo e todo tipo de coisa errada. A importância da compaixão. Essa compaixão é um dos maiores mandamentos de Jesus. Devemos buscar amar e servir aos outros, especialmente os mais necessitados. As parábolas de Jesus e suas críticas à religião dos fariseus. As parábolas de Jesus são narrativas curtas e concisas que utilizam metáforas e analogias para transmitir ensinamentos espirituais. Muitas dessas parábolas foram direcionadas aos fariseus, servindo como crítica à sua interpretação rígida à lei e à sua hipocrisia. Por que Jesus utilizava essas parábolas? Para revelar a verdade. As parábolas revelavam verdades espirituais de forma indireta, desafiando os ouvintes a pensarem de maneira mais profunda. Para confundir os hipócritas, as parábolas eram como enigmas que os fariseus, com sua mente legalista, não conseguiam decifrar facilmente para atrair os humildes. As parábolas eram acessíveis e atraentes para as pessoas simples, que podiam identificar-se com as histórias contadas por Jesus. Espero que eu possa ter contribuído para que nós venhamos conhecer mais sobre a palavra do Senhor e, nesse caso, falando um pouco mais sobre os fariseus. Que Deus te abençoe.